Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de junho de 2023, são 8 horas da manhã. E o governo aceita levar G. Dias na CPMI, mas na hora certa. Essa é a estratégia de Lula na CPMI do golpe. O entendimento dos integrantes da base do governo na CPMI é que a ida do ex-chefe do GSI deve respeitar a ordem cronológica dos fatos. E, na verdade, a tentativa da oposição bolsonarista, basicamente, era colocar esse general G. Dias, que é próximo de Lula e teve que deixar o cargo após o vídeo em que apareceu sem reagir com mais força aos golpistas no Palácio Planalto, né? A convocação desse general era a aposta dos bolsonaristas para tentar equilibrar o jogo na CPMI e fazer com que o governo parecesse também culpado pelo que aconteceu em alguma medida. Porém, o governo tem maioria na CPMI e a estratégia, obviamente que coordenada por Lula, que é aquele que dirige os rumos da política governista, é bem diferente, mas não vai deixar de levar o general G. Dias para depor na Câmara, só que na hora certa. Vamos ver a matéria. O governo decidiu que não vai resistir até o final dos trabalhos da comissão à convocação de integrantes desse mesmo governo na CPMI dos atos golpistas. Integrantes de partidos da base decidiram, em entendimento com Lula, que irão votar a favor da convocação do general G. Dias, Gonçalves Dias, mas em outro momento, não agora. O requerimento nesse sentido foi derrotado ontem na sessão da comissão, que na verdade está controlada pelo governo, e aí realmente é um raro momento de desvantagem no Congresso, da oposição no Congresso, mas isso se deve ao fato de que o Lula tem maioria bem mais sólida no Senado. O titular da comissão, o deputado Rubens Pereira Júnior, confirmou essa decisão. Ele é um dos vice-líderes do governo na Câmara. E ele diz: vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. Os membros do governo virão à CPMI na hora certa. Mas não poderíamos permitir na primeira semana, não poderíamos permitir o jogo da oposição em converter investigador em investigado. Seguiremos a linha temporal proposta pela relatora Elisiane Gama. O governo também conseguiu impedir a aprovação da convocação de Flávio Dino. O general G. Dias foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do início do governo e teria partido dele a ordem para a direção da ABIN suprimir os alertas sobre os ataques de 8 de janeiro. E o Lula reúne os ministros hoje para cobrar melhora na relação com os deputados. Todos os integrantes do primeiro escalão terão espaço para apresentar as realizações de suas pastas. O Lula se reúne hoje a partir das 10 com os ministros, e é a terceira reunião com todos desde que assumiu em janeiro. O objetivo central do encontro vai ser pressionar os auxiliares a melhorarem a relação com o Congresso. O presidente vai exigir que eles atendam rapidamente os pleitos dos parlamentares. O fato é que o Lula vai pedir um empenho e tal, mas é que não adianta você tentar convencer quem não quer ser convencido. Na verdade, existe um trabalho de sabotagem, não é? E o governo precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado com isso, porque na tentativa de saciar a fome dessa gente, daqui a pouco vai ser acusado de novo mensalão. É muito delicada a situação do governo na Câmara dos Deputados
e o Lula faz bem em se achegar ao judiciário e também ao Senado para contrabalançar essa desvantagem muito grande na Câmara dos Deputados. E a Câmara aprova a lei do... Você sabe com quem está falando? Ou a lei da carteirada. Levou anos para o Congresso transformar a homofobia em crime e apenas 10 minutos para aprovar uma lei da carteirada. Foi rápida a aprovação ontem à noite pela Câmara do projeto de lei que criminaliza o que os deputados chamam de discriminação contra pessoas politicamente expostas. Coincidentemente, o projeto é de autoria da ministra do Turismo e ele foi aprovado por 252 votos a 163. Não houve discussão. A Câmara aprovou essa matéria sem a leitura das mudanças que foram feitas. É uma coisa inacreditável e mostra que nós estamos na pior legislatura da história da Câmara dos Deputados. E a Câmara, ao mesmo tempo, arrasta processos contra deputados que apoiaram atos golpistas em rede social. E o STF vai punir esses deputados antes da Câmara. Representações de fevereiro não foram enviadas ao Conselho de Ética. Deputadas da esquerda foram processadas em 2 dias. A casa alega necessidade de maior análise. Para desgosto desses golpistas, inclusive do próprio Arthur Lira, que está permitindo essa vergonha, na verdade o STF pode tomar a frente e daqui a pouco já vai ter deputado preso e a Câmara não analisou coisa alguma. Essa legislatura realmente é problemática e precisa se refletir, é preciso a reflexão sobre por que o povo brasileiro vota tão mal. Não é? A maioria do povo brasileiro vota mal. O Lula ganhou por uma maioria tênue, mas ganhou a eleição, porém não há reflexo da votação em Lula no legislativo. Ou seja, o sujeito vota num candidato a presidente, mas não dá a ele suporte para governar. E isso é consequência do analfabetismo político que aumentou exponencialmente depois que Dilma Rousseff sofreu o golpe em 2016. E mais um escândalo no Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Uma empreiteira teve ascensão meteórica após ganhar obra sem licitação no DER. Esse DER é um valha-couto de escândalos, é um poço de escândalos desde a época do PSDB, e com Tarcísio não vai ser diferente, tende até talvez a aumentar a corrupção nesse órgão. E o governador do Rio se aproxima do Lula e se afasta do Bolsonaro, agora é definitivo. O Cláudio Castro abriu palanque e obra para Lula na Baixada Fluminense. O governador que apoiou o Bolsonaro convida o presidente para a inauguração em reduto do Bolsonaro e principal alvo de petistas. O governador do Rio de Janeiro, Rui Castro, abriu um palanque para o Lula e discute investimento do governo federal na Baixada Fluminense. E, como se diz, não há honra entre ladrões. O bolsonarismo vai pulando fora do barco. E essa é muito boa, hein? No YouTube, um tutoriais na verdade, mais de um tutorial, ensina criminosos a retirarem a tornozeleira eletrônica. Acredite se quiser. Os tutoriais estão disponíveis nas redes sociais e mostram como criminosos burlam o sistema de tornozeleiras utilizadas para monitoramento 24 horas. Em conflito com a lei, vídeos disponíveis na internet ensinam o passo a passo de como desligar ou retirar uma tornozeleira eletrônica. Nas imagens carregadas em grandes plataformas de vídeo como YouTube e TikToks, criminosos explicam como fazem para burlar o sistema. É só no Brasil mesmo, é à luz do dia
na cara dura que isso está acontecendo. E essa história não tem tanto a ver com política, não tem, de alguma maneira tem, não é? Porque a situação dos direitos humanos no Brasil, mas mostra a tortura brutal de um homem que arrumou emprego numa loja e foi acusado falsamente de roubo e foi torturado, foi estuprado com cabo de vassoura, teve o rosto desfigurado e não foi pela polícia, foi pelo patrão. É uma coisa horrível o que aconteceu com esse homem. Vanderlei Pimenta nunca imaginou que um contrato de trabalho ia lhe render isso. Ele foi torturado por cerca de 3 horas e depois levado, trancado dentro de um latão e abandonado em algum lugar, e agora ele está aí procurando seus direitos, mas isso mostra a situação dos direitos humanos no país. Imagine que ele comprou produtos da loja onde ele tinha acabado de arrumar emprego, levou para casa, no dia seguinte disseram que ele roubou, ele na verdade comprou e pediu para descontar do salário dele, falou com a mulher do patrão. Esse patrão, no dia seguinte, o acusa de roubo, manda que ele seja levado para uma sala onde foi brutalmente torturado. E agora ele pede para ter os seus direitos protegidos pela lei, mas a gente sabe que quem não tem dinheiro nesse país não tem direitos. E a Damares diz que o Zanin despertou empatia nela, não é? O termo é dela, o termo incorreto do que ela alega sentir é dela, mas diz que mesmo com toda essa empatia, mesmo tendo gostado do Zanin, não vai aprovar a sua convocação, a sua indicação ao STF, porque não pode, na verdade, né? Ela não pode porque ela é bolsonarista e ela tem que obedecer o que diz o Bolsonaro. Ou seja, ter parlamentares, ainda mais um senador com esse perfil, é um problema nesse país que é o responsável por todo o sofrimento do nosso povo. E aí você tem o presidente do PSDB atacando Lula, ignorando as dificuldades dele no legislativo, fazendo politicagem barata. É o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ao mesmo tempo ele é presidente agora do PSDB, e o PSDB vai caminhando cada vez mais para a extinção, não é? Cada dia que passa diminui mais, porque tem políticos como esse, que não tem foco e são vítimas de um antipetismo visceral. E na verdade o PSDB foi sequestrado pelo bolsonarismo e o partido não vai nem para um lado nem para o outro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.